E aí, meus amigos? Bom ou não? Galera, eu não sei nem por onde começar, mas talvez o ideal seja começar pelo óbvio. Então eu já vou soltar a vinheta porque nesse vídeo um assunto vai acabar emendando no outro e o que eu vou tentar fazer hoje é apenas fazer você entender como tudo aconteceu e como chegamos até aqui no meu ponto de vista. Se você vai conseguir compreender todo esse paranauê, eu não sei, mas eu juro que eu vou tentar. O vídeo tá longo, mas acredite, essa história também é. Então pega um suquinho, um todinho, uma cerveja, fica confortável, porque lá vem textão. Antes de eu começar esse vídeo, jovem senhorita Juju, filha da dona Marli que tá com um pezinho lá na canhota. Você e os demais jovens são o futuro dos meus filhos. E eu sei que não adianta eu falar, só depois que a gente tem filha que a gente realmente entende. Mas continue se informando, porque eu sei, o lado de lá é super atrativo pros jovens. Mas quando você for adulta, mãe, com contas a pagar e uma família pra cuidar, você vai ver que os conservadores podem até ser chatos. Mas a gente tem razão. Pois é, achei que valia a pena essa reflexão. Viu, dona Juju? Reflexão feita? Bora pro vídeo. Então, meu povo, no Brasil de hoje temos um lado, que é o ex-presidente multicondenado, inclusive em segunda instância por participar do maior esquema de corrupção que o mundo já viu. Eu tô falando do Molusco. Molusco que nesse momento tá livre, fazendo viagens internacionais, graças à mudança de entendimento do Supremo sobre a prisão após segunda instância. Essa mudança permitiu que seu Molusco fosse pra Cuba participar de um documentário, o que na verdade acaba sendo quase umas férias, né? Cuba, que recentemente mandou pro Chilindró domiciliar seus opositores políticos, além de bloquear as suas redes sociais. Pois é, né? Qualquer semelhança não deve ser mera coincidência. Já do outro lado, nós temos o Oswaldo Eustáquio, que no momento não me importa muito se você concorda ou não com o que ele fala ou com o que ele faz. O fato é que ele é um jornalista que mais de uma vez foi mandado para ver o sol nascer quadrado sem nenhuma, e eu vou repetir, nenhuma condenação. Véi, na verdade ele sequer foi indiciado. Condenados após segunda instância, livres. Sem condenação, ilícito, meu filho, vai queimar no Chilindró. O pior de tudo, na minha opinião, é que até hoje ninguém sabe realmente qual foi o crime cometido pelo seu Oswaldo. Você sabe? Então você pode me esclarecer, meu filho, porque nem o advogado dele tá sabendo o que foi que rolou. Estranho, né? Mas olha que legal essa informação. Essa semana, o doleiro conhecido por Yasha, que segundo o Ministério Público movimentou 240 milhões de reais no exterior em 6 anos, que por sinal já pode até pedir música no Fantástico, pela terceira detenção que ele sofreu. Não chegou a ficar um dia vendo o sol nascer quadrado, e isso porque Gilmar Sapão Mendes, o libertador, concedeu habeas corpus para que o bonito não precisasse fazer popô no buraquinho. Entenda, na primeira vez que ele foi detido, foi também o libertador geral do STF que pôs na rua convertendo a sua detenção a pagamento de fiança. Na segunda vez, já segundo a CNN, ele foi detido no Uruguai, mas acabou fugindo, tipo, paf, sumiu. Ou seja, né, o cara é praticamente um santo. E o negócio é que ele tá aí, meu filho. Livre, leve e solto. Mas vem cá, você sabe o que faz um doleiro? Um doleiro compra e vende dólares no mercado paralelo. E quando um doleiro é descoberto, automaticamente ele é indiciado por crime de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Mas aí que tá o X da questão. O doleiro é contratado por uma pessoa para ir e voltar com essa grana. Ele obviamente trabalha para alguém. E é essa a grande pergunta. Para quem? Uma delação de doleiro abala estruturas, principalmente se o cliente do doleiro for algum, sei lá, político. Se você não sabe, foi através da delação de um doleiro que a Lava Jato começou. Mas, de novo, eu não tô aqui insinuando absolutamente nada. Você é muito esperto para entender o que pode estar acontecendo por trás disso tudo, né? Conto com isso. Conto com isso. Mas vamos lembrar aqui, você sabe quem mais tá por aí em algum lugar sendo livre, tipo a Frozen? Coisa que o Oswaldo não é? Seu André do rap? E eu não sei explicar o tamanho da indignação ao lembrar que ele saiu pela porta da frente do Supremo quando seu Marco Aurélio disse: vai, meu filho, vai, mas vai pra casa, tá? Não pode fugir.
A gente tá combinado? E aí todo mundo já sabe o que aconteceu. E eu te contei tudo isso pra chegar no dia de ontem, onde a internet estava um caos com o caso do Eusvaldo, que eu acho que todos já sabem. Sofreu uma queda, teria batido o pescoço no vaso sanitário e teve uma lesão em uma vértebra importante. Eu não vou nem comentar muito sobre essa foto onde o Osvaldo tá algemado na maca, sendo que ele estava sem o movimento das pernas. Porém, o negócio é que o próprio STF proibiu o uso de algemas, a não ser quando houvesse uma grande chance de fuga, porque, né? Como é que ele ia sair correndo dali sem mexer as pernas? Pra mim, essa imagem só deixou claro que, para os bolsonaristas, não é toda lei que vale não, viu? Logo na sequência desses eventos, chegaram uma enxurrada de críticas ao presidente que não se manifestou a respeito de tudo isso. Então, nesse ponto, eu acho que o governo deu uma escorregadinha. E eu tô ligada demais que não dava pra fazer um vídeo soltando verdades na cara de seu Xande, que é, na verdade, o responsável pela detenção ilegal do seu Osvaldo. Mas será que não dava pra ter soltado um tipo, me solidarizo com a situação do jornalista Osvaldo Eustáquio e estamos todos torcendo aqui por sua pronta recuperação? É isso, fi. Era isso. Eu também não sei o que tá rolando por trás dos bastidores e após 34 anos de vida, eu enfim entendi que toda história tem dois lados e no meio dessas duas histórias tem a verdade. Só que uma notinha de solidariedade à situação e não ao fato teria sim evitado a fadiga. Fica aí essa observação. E já que eu tô falando do presidente, eu quero aqui abrir o meu coração com vocês sobre tudo que tá rolando. E eu quero deixar claro agora que o que eu vou contar pra vocês é o meu ponto de vista de como tudo aconteceu. Tô deixando isso bem claro porque eu não sou a dona da verdade soberana de todas as coisas. Ok? Eu já falei aqui mais de uma vez que quando elegemos o presidente, a gente acreditava que o sistema iria ter que usar fralda. O presidente iria pra cima e nós iríamos atrás pra exigir que as reformas que tanto aguardávamos fossem aprovadas. Mas, meu filho, a realidade bateu na nossa cara e deixou todo mundo mais tonto que o seu Zé do bar depois de tomar a terceira dose de caninha 51. Primeiro, Bolsonaro foi declarado rainha da Inglaterra, já que foi silenciado e muito criticado pelo Congresso e pela mídia por não querer o bendito diálogo, a bendita articulação. E se você tem memória curta, não tem problema. Eu vou lembrar você dos acontecimentos. Lá em 2018, seu Rodrigo Maia já reclamava da falta de diálogo da equipe do Bolsonaro com o Congresso. E já no início de 2019, Bolsonaro governa sem diálogo e impondo uma agenda. Bolsonaro perceberá que diálogo com o Congresso faz parte da democracia. 100 dias, Bolsonaro entre a polêmica e a dificuldade de diálogo. Mas não foram apenas mídia e Congresso que reclamaram da falta de diálogo do presidente. Após tantas narrativas, muitos da própria base também abriram esse questionamento. Mas por que não dá pra conversar? Pô, conversar é democrático. Vai lá, meu filho, conversa e articula que a gente precisa andar com essas pautas. Pois é, meu filho, a gente não pode dizer que ele não tentou logo que começou, né? Mas no meio do caminho tinha uma pedra. E o nome dessa pedra foi substituído pelo apelido nas planilhas de propina da Odebrecht. A pedra era o Botafogo. Ao decorrer desses 2 anos de mandato, a gente sempre suspeitou desde o princípio que a culpa pela agenda conservadora não andar era o próprio Nhonho. Mas negócio que a gente só podia especular, não existia prova cabal, até que ele próprio, após não conseguir que a mamãe STF desse o brinquedinho que ele pediu de Natal, Botafogo colocou a boca no mundo e só confirmou que todos nós já sabíamos. O lado da democracia, né, contra a agenda de costumes que divide o Brasil, né, que radicaliza o Brasil, que gera ódio entre as pessoas. E como essa é a agenda do presidente, eu continuarei sendo um leal adversário do presidente da República. Eu continuarei sendo oposição. Continuarei. Significa que ele sempre foi. Esse é o cara que teve 80 mil votos e decretou que as pautas que você elegeu nas urnas durante 2 anos simplesmente não iriam andar. E mais, ele deixa escancarado que o candidato dele dará andamento nessa não agenda. Mas a gente vai falar mais disso. Calma aí que você tá nervoso. Após pressão e frustração por ver as nossas tão sonhadas pautas irem para a gaveta dos esquecidos, Bolsonaro abriu a tal articulação. Não é conversa que faltava? Não é conversa que vocês querem? Então bora colocar as cartas na mesa. Afinal, as pautas precisam andar. Com a esquerda não dava para conversar. Quem sobrou? Pois é, meu filho, sobrou o Centrão. E é o desenho perfeito da frase: é o que temos para hoje.
Conversas e articulações em andamento com o bendito Centrão, a pauta da mídia simplesmente vira e se transforma em dialogar com o Centrão é praticamente coisa do capiroto. Por que Bolsonaro busca apoio no Centrão, grupo que considerava o que há de pior? Bolsonaro virou refém nos braços do Centrão. Bolsonaro justifica proximidade com o Centrão. Regra do jogo. Até onde vai o apoio do Centrão ao Bolsonaro no Congresso? O demolidor da República e seus cúmplices na empreitada para arruinar a República. Bolsonaro conta com comerciantes, policiais, militares e o Centrão. Após derrotas no Congresso, Bolsonaro tenta criar base e negociar cargos com o Centrão. O que pega, meu filho, é que nas poucas vezes que o Botafogo foi praticamente obrigado a pautar uma agenda governista, não tinha base para provar. Eu sei, você pode achar tudo isso um grande Dória, coisa que eu também acho. Mas quem vota são os parlamentares, não a gente. Então, sem apoio, sem aprovação. E quantas vezes nós assistimos isso acontecer nesses últimos 2 anos? Senado derrota governo e derruba veto ao aumento de servidores. Governo Bolsonaro admite derrota em veto da desoneração da folha. Taxas de juros sobem fortemente com revés fiscal e derrota política do governo. Governo é derrotado e Código de Trânsito sai da pauta. No dia de ontem, meu filho, eu disse ontem, o Botafogo colocou na roda uma pauta bomba fiscal. Mas não tem nada de picuinha, nada de ranço. É óbvio que ele só tá muito preocupado com o bem do Brasil. Aí eu te pergunto, como reverter essa bagaça sem diálogo? Eu sei, você pensou no cabe no soldado, né? Mas é aí que caímos na terceira parte dessa saga. STF, pode entrar. Além de barrar muitas pautas do governo a pedido de partidos da oposição, e se você não faz ideia do que eu tô falando, vai lá assistir meu último vídeo quando esse aqui acabar. O nosso Supremo, através dos ministros maravilhosos que eu sei, seu estômago revira só de pensar neles, resolveram se antecipar a qualquer movimento que pudesse contribuir com algum tipo de tanque circulando pelas ruas de Brasília. E foi assim que nasceu o inquérito das fake news, que teve como pai Dias Toffoli, e ignorando totalmente os sorteios eletrônicos, pegou o menino e deu para sua mãe, que seria Alexandre de Moraes. Você viu, menino? Eles formaram uma família, papai Tofinho, mamãe Xande e bebê inquérito. Oh. A princípio, o objetivo desse povo era investigar os bolsonaristas por espalharem fake news na internet contra os nossos tão honrosos políticos. Honrosos políticos na mesma frase, não sei se combina. E acredite, eles fizeram um verdadeiro carnaval sobre o que poderiam revelar após as apreensões. Mas a verdade é que o inquérito tá parado, nada foi encontrado e até um SOS em sinal de fumaça foi enviada para a CPMI dos memes para ver se algo que pudesse justificar tudo aquilo apareceria. Ainda estamos aguardando e temos sim que continuar aguardando, porque o seguro morreu de velho. E eu sei que eles não vão desistir. Mas após irmos mais uma vez às ruas e o presidente nos acompanhar, dessa vez em frente a um quartel, menino, deu ruim. Os ministros do STF tremeram mais que britadeira de tão nervoso que os caras ficaram. Aí o tom subiu. Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil! Nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil! E foi assim que nasceu o irmãozinho do inquérito das fake news. O Brasil então deu oi para o inquérito dos atos antidemocráticos. E caso você não saiba, é esse inquérito que mantém o Oswaldo enjaulado. Mas pouca coisa ruim é muita bobagem. Fomos agraciados com a maior crise sanitária que a nossa geração já viu. Lula resumiu bem o que poderíamos esperar dos acontecimentos que viriam. Ao defender Estado, Lula diz: ainda bem que a natureza criou o flango flito. Quase poético. Quantas medidas autoritárias do judiciário, dos governadores e dos prefeitos presenciamos no começo de tudo? Quer um exemplo bem claro do que ainda tá pegando? Assiste comigo esse vídeo. Olha lá, gente. Olha lá. O policial chegando no homem que estava sentado na areia. E falando, não pode ficar aí, não pode ficar parado aqui na areia não, meu filho. Circulando, circulando. Aí o homem levantou, saiu andando, né? Porque, tipo, fazer o quê? O policial falou, não posso ficar aqui na areia, circulando, meu filho, circulando. Aí o homem levantou e, literalmente, começou a circular.
Gente, na boa. É rir pra não chorar. Circulando. Eu não sei nem o que falar, gente, é sério. Me faltam palavras. Mas ainda tem esse aqui. Olha lá, o cara tava sem máscara. Aí ele, colocou a máscara, né? Tô de máscara, temos que dar o exemplo. Aí ele abaixou, pegou as coisas dele, entrou, né? Tava sendo filmado. Opa, galera, vou tirar a máscara aqui pra falar, tá? Pode ligar as luzes. O teatro começou. Eu acho que nem Freud explica. Pois bem, enquanto todos achávamos que o presidente estava recolhido e começamos a cobrar uma postura em cima de tudo que estava rolando, eis que aparece o vídeo da reunião ministerial. Naquele vídeo vimos o que realmente estava acontecendo. E se você não lembra, meu amigo, volta lá e veja. É sempre um vale a pena ver de novo. Naquela reunião ministerial a alma foi lavada, mas nunca, jamais, sem consequências. Recentemente, graças a Paulo Guedes, descobrimos o preço que foi pago após uma chuva de verdades que sequer deveriam ser divulgadas. O impeachment do presidente já estaria combinado entre políticos, governadores, o presidente da Câmara e STF. Dória teria até ligado pro próprio Guedes para contar esse paranauê. E o mais legal é que ele falou pro Guedes que ele tinha que sair do governo para salvar sua biografia. Não custa te lembrar que foi o termo biografia usado também por Morno quando ele desembarcou do governo. Será que o sufocador oficial de perus do Natal também bateu um gancho pro seu biografado? Será? Guedes permaneceu e mandou Dória cuidar de São Paulo, porque homem é homem, menino é menino. Mas enfim, para tentar impedir esse plano, Paulo Guedes ligou para os ministros para que essa história virasse uma lenda urbana. Por parte dos ministros, foi solicitada uma espécie de declaração de paz do presidente para que as coisas se acalmassem e esse plano fosse colocado na mesma gaveta dos esquecidos, onde já dormiam em berço esplêndido as pautas conservadoras. O preço foi a demissão do Weintraub. Muito caro, por sinal. Deputados com imunidade parlamentar investigados, apoiadores do governo indo ver o sol nascer quadrado, pautas derrotadas no Congresso, Supremo tirando poderes do presidente, a mídia em peso conseguindo emplacar suas narrativas, ministros de Estado sendo intimidados. E aí vemos pela primeira vez na história os ministros do Supremo abrindo mão de suas férias só para que o Fux não tome decisões que possam desagradar, como disse o Barroso, aqueles que querem que as coisas continuem como sempre foram. Pois é, eles avisaram que após Fux votar contra a reeleição da dupla gastrite, as coisas não seriam fáceis e o ponto alto desse racha explícito no STF foi o ministro Xande mandando seu Fux esclarecer a liminar que suspendeu o juiz de garantias. Todo mundo acreditava que ele fosse arquivar essa bagaça. Mas não, ele preferiu emparedar o seu Fux. E o nível é esse aí. Que os jogos comecem. E aí, seu Fux, você tá achando legal todas essas articulações dos ministros? Pois é, quando é na pele a gente começa a entender. Eu espero do fundo do coração que isso dê algum sentido à sua gestão. Pro bem de todos nós. E aí você pode dizer que estou ignorando Cássio, mas eu particularmente acho que seu Cássio foi um equívoco. E sim, eu sei, você pode sentar e me explicar os porquês das atitudes do seu Cássio, mas é que eu esperava não precisar ter que interpretar o voto do nosso tão esperado ministro, sabe? Pra mim, na minha opinião, foi um erro, o que é diferente de má fé. Mas todo mundo erra, né? Fazer o quê? Já foi, já era, só resta chorar no banheiro. Bom, continuando, obviamente a estratégia não estava dando certo e tinha que ser mudada. E mudou. Eu só não sei se você vai entender e muito menos gostar. Mas eu vou tentar explicar. Após ser derrotado no STF, coisa que eu tenho certeza que ele não imaginava, Maia teve que correr para articular uma aliança contra o governo. Já que a maior parte do Centrão abriu o diálogo com o Planalto, ao Botafogo sobrou se juntar com aqueles que não devem ser mencionados. Os canhotas. Para tentar frear os avanços do governo dentro da Câmara, o que é sim extremamente importante. Nhonho abriu seu coração para ninguém mais, ninguém menos que PT, PSOL, Rede e PCdoB. Mas para que você saia enfim dessa ilusão, até o Felipe Francischini, o presidente da CCJ, líder do PSL, assinou a sua traição ao fazer um bate aqui com seu nhonho. Essa sim foi uma decepção muito grande para mim, que de certa forma acreditava que o Francischini voltaria pro lado das pautas que o elegeram. Que decepção, cara. Você não tem noção. Mas fazer o quê, né? Políticos são só políticos e o interesse acima de tudo
são seus próprios interesses. Pois é, mas não faz mais diferença com quem o Botafogo terá que negociar, desde que Bolsonaro não consiga emplacar alguém que possa ajudá-lo a fazer a agenda andar. Ainda sem candidato, o mais cotado para substituir o seu nhonho é o seu Baleia Rossi. Sai o nhonho, entra baleia, desculpa, é um comentário aleatório, mas eu dou risada de tudo mesmo. O outro candidato com maior chance de derrotar o bloco do nhonho, que eu não sei se você entendeu direitinho, precisa ser derrotado porque será o pior do pior dos mundos, é o Arthur Lira. Ele é confiável? Não sei. Não faço a menor ideia. Durante esses 2 anos foi muito bate-a-sopra. Mas, novamente, do outro lado temos o nhonho dizendo que vai barrar as pautas conservadoras e, para isso, ele se alinhou até com a extrema canhota. Ou seja, meu filho, ele tá determinado. Dito tudo isso, não é difícil entender por que o governo precisa que o Lira leve, né? Dado todo esse cenário, foi aí que o Carlos explicou o que se passa para quem ainda não conseguiu compreender. Presidente Bolsonaro aguarda a decisão da eleição da presidência da Câmara para avançar nas pautas até então emperradas há 2 anos. Possibilidade de conferência do voto eletrônico, reformas, pautas caducadas e muitas outras. Com a Câmara alinhada com o governo, mesmo que minimamente, pautas serão pelo menos discutidas e pedidos de impeachment daqueles que até hoje não aceitaram o resultado das urnas poderiam ser neutralizados. E é isso. O jogo agora é esse. Gostou? Não gostou? De novo, foi a opção que sobrou. E para aqueles que pensam que a outra opção é que as nossas onças vão aparecer rugindo para nos salvar, eu só quero lembrar que elas não se levantaram nem quando um ministro do Supremo disse que levaria 3 generais para depor debaixo de vara. 3 generais, depor debaixo de vara. Você quer uma afronta maior que essa aí e não deu em nada? Pois é. Aos insatisfeitos, eu não vou tirar sua razão. Expectativas versus realidades. Eu sei, meu filho, para aqui, ó, na garganta. E já para aqueles que me disserem que nós devemos tomar as ruas, bom, meu amigo, ontem eu fui. E você não. Não adianta querer que algo aconteça se você não está disposto ao sacrifício de fazê-lo acontecer. De novo, eu entendo as críticas, entendo a insatisfação, mas se você conseguiu entender essa ordem cronológica, não chegamos nessa situação de uma hora para outra. A cada dia o tom subia mais e mais. E aí, cá estamos nós. Depois de tudo que o establishment fez para inviabilizar esse governo, a cereja do bolo é você se voltar contra ele. Fazer coro aos que nunca nos quiseram lá, definitivamente é um direito seu. Mas não me inclua nesse bolo. Se a estratégia der certo, teremos uma Câmara um pouco mais justa e mais 2 anos pela frente para realmente tentar fazer acontecer. O plano é esse. Se vai dar certo, só esperando para ver. E eu não ligo mesmo para o que você vai achar da minha opinião. Ela é minha. E eu vou pagar pra ver. Mais uma vez, meu filho, tá revoltos? Ótimo! Conta aqui pra titia nos comentários qual seria a outra opção. É sério, eu quero muito saber. E enquanto tudo isso vai acontecendo e a gente vai ficando mais e mais anestesiado, o queridinho da grande mídia, o senhor Dita Dória, decreta que São Paulo vai para a fase vermelha no Natal e no Ano Novo. Porém, ele tirou 10 dias de licença do cargo e foi passar suas festas de fim de ano em Miami. É sério, ele fechou São Paulo e mandou um... É isso aí, galera, partiu Miami! Feliz 2021 pra todo mundo. Achou ruim? Muito ruim? Deixa um recado lá no meu Twitter. Eu tô indo. Fui. O negócio é que não dava nem pra falar que pelo menos a família dele ia sofrer junto com o povo de São Paulo, já que seus filhos passaram as festas em Trancoso. E junta isso ao fato de Dita Dória ter diminuído o investimento na saúde em pleno flango-flito para dobrar os gastos com a comunicação, porque afinal, 2022 é logo ali. Sabe isso que você sentiu? Essa sensação de indignação e impotência perante tamanha hipocrisia? São sintomas da falta de liberdade. E sufoca. Eu sei. Só que, menino, o negócio foi tão feio, foi tão óbvio, tão escancarado pro mundo das galáxias, que já às 10 da manhã, Miami estava em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter. E até aquele pessoalzinho que é obrigado a passar pano teve que falar... É, Dória, isso não foi legal, né, cara? Qual é que é? Ficou doido. Como resultado de uma hipocrisia tão escancarada, seu Dita Dória postou uma mensagem dizendo que o seu vice, seu Rodrigo, tinha comido flango frito, que aí ele tava voltando imediatamente para São Paulo.
Foi exatamente isso que aconteceu, não tenho a menor dúvida. Ah, e quase que eu esqueço. Sabe seu Covas, o best friend forever de seu Ditadória, prefeito de São Paulo? Então, menino, ele teve um aumento de 45% de seu salário aprovado em primeiro turno pelos vereadores. E você, povo? Você não parece ser a prioridade diante de tanta hipocrisia. Fique em casa, porque 27 mil ilícitos foram colocados na rua para passar o Natal com as suas famílias. Você passa sozinho, tá? Agora tenta explicar isso pra você mesmo. Tenta explicar isso pra outra pessoa. É simplesmente impossível. E é com esse ápice que se encerra esse ano sensacional do governo de São Paulo. Mas eu duvido que a Verba Magalhães vai fazer uma matéria sobre isso. Duvido. E só para esclarecer aqui um último ponto, eu não quero que você não tome a picadinha. A vida é sua, meu filho, você faz o que você quiser. Eu só não quero ser obrigada a tomar até que todos me convençam de que o que eles vão me obrigar a fazer é totalmente seguro. Isso não seria minimamente um direito meu? E sim, eu também tenho o direito de questionar quanto tudo isso vai custar, como vai ser pago e mais, o quanto quem tá lá do outro lado vai lucrar. Eu preciso ter certeza que, de fato, o único interesse por trás de tudo isso é o meu bem-estar e a minha saúde. E hoje, alguém consegue me dar essa certeza? Difícil, né? Eu sei. O que vai acontecer, meu amigo? Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Mais uma certeza eu tenho. Sozinho, ninguém vai fazer nada. Absolutamente nada. Cada cabeça é uma sentença, seja por estar cansado, anestesiado ou desiludido. A inércia só favorece quem tem condições de permanecer no ataque. Ou a gente arma uma barreira juntos, ou muito em breve a gente vai se encontrar novamente, todos juntos, no fundo do buraco, onde tudo começou. Aí quem sabe a gente tenta se organizar de novo, né? Porque sim, como já dizia minha mãe, a dor ensina mais que o amor. Faça suas livres escolhas e lide com elas. No final, tudo vai acabar virando aprendizado. Paz sem voz não é paz, é medo. Viver sem liberdade não é viver, é existir. E como já dizia aquela canção, a gente só vive uma vez.